chegou aquele que só faz horas, chegou aquele que não trabalha, chegou aquele que mente. Que nome você está levando? É a mesma coisa também da gente pegar a equipe administrativa da igreja, a comissão da igreja, e ela nesse momento ela tem que dar um nome para cada membro, o significado de cada membro. Que nome você está levando para a obra de Deus? Que nome você está levando? Que apelido que essa comissão vai te dar? Será que será? Chegou o evangelista? Ah, não, chegou aquele que atrapalha. Mas aí agora você deve estar se perguntando, os seres humanos, eles erram. Às vezes eles dão um apelido e nome, até para brincar, para causar, para fazer um auê. E vem uma outra pergunta: que nome Deus está lhe dando? Porque Deus não falha, Deus não erra no seu julgamento. Que nome Deus está lhe dando neste momento? Será que chegou em cima do muro? Chegou aquele que atrapalha? Chegou aquele que faz a diferença? Já imaginou Deus falar assim? Chegou o meu braço direito, está entrando na igreja agora o meu braço direito. Qual nome Deus está lhe dando? Interessante que a gente, sempre quando a gente fala de evangelho, eu gosto de citar uma explicação que eu ouvi do avião. Eu vejo o evangelho assim: o avião, ele tem duas asas. A asa de um lado, ela é pregar o evangelho, é ir atrás das pessoas, mostrar a palavra, mostrar o caminho. Este é o modo do evangelho. Só que a outra asa, é a parte social. Porque muitas vezes a gente vai na casa das pessoas ou em outro lugar, a pessoa está lá passando fome, está tão necessitada, e fala: não, eu vou pregar a palavra. Irmã, ora que a sua vida vai fazer a diferença. Mas será? Se dá um alimento para ela, fazer um estudo e ao mesmo tempo dar um alimento, faz toda a diferença. Então o evangelho é um avião, ele tem a parte da palavra e tem a parte do social. Eu vejo o Barnabé, o dom. Interessante quando a gente vê o dom de pessoas que cantam. Eu mesmo não canto muito mal. E pessoas que pregam, e pessoas que falam tão bonito. Tem pessoas que têm uma oratória tão legal, que a gente faz questão, pessoas que viajam longe só para escutar a oratória daquela pessoa. Cada talento que a gente vê, e o talento do encorajamento que eu vejo no Barnabé. O Barnabé tinha praticamente tudo isso que eu disse, mas ele tinha o encorajamento, ele encorajava as pessoas. E a gente agora, estudando um pouco da história de Barnabé, a gente vai ver as pessoas que Barnabé encorajou, pessoas que receberam a segunda chance através do dom de Barnabé de encorajar as pessoas. Detalhe que Barnabé ele foi citado 29 vezes no livro de Atos e 5 na carta paulina. E eu quero ter essa história. Saulo era uma pessoa diferenciada, vamos dizer assim, perseguia os cristãos. Era aquela pessoa que até os cristãos desejavam a morte dele. Você acha que não? Porque Paulo era chato, Paulo era insuportável, Paulo era um assassino. Paulo perseguia os cristãos de uma tal forma, ele queria exterminar os cristãos. Ele não queria só falar mal dos cristãos, ele queria destruir todos os cristãos que ele via pela frente. Então Saulo, era uma pessoa insuportável. Eu acredito que na época, mesmo os cristãos tendo um mandamento ali, o resumo de amar, quantos não desejavam o fim de Saulo? Porque Paulo era insuportável. Não era só você falar: eu não gosto da igreja porque ela faz isso e isso. Ok, mas você fazia questão de perseguir e matar as pessoas que tinham aquela regra. E vamos ler agora neste momento Atos 9 ao 26. Este é um momento que eu gosto de olhar muito especial, que é como se fosse a Copa do Mundo dos missionários. Por quê? Porque ali eles se reuniram e a grande missão do cristianismo é espalhar o evangelho. Então Cristo se foi, subiu ao céu, veio o Espírito Santo, todo aquele milagre, e agora aquela reunião para decidir como fazer o evangelho se espalhar pelo mundo. E ali chegavam, vamos dizer assim, os melhores, os escolhidos, os cheios do Espírito Santo. E Saulo apareceu. Saulo fugiu porque de um milagre Deus apareceu para ele e ficou
lá 3 anos fora e Saulo foi convocado. Aquela surpresa, Saulo convocado para estar diante dos discípulos, diante dos melhores para pregar o Evangelho. E Saulo chegou ali depois de 3 anos, vamos dizer assim, desaparecido entre aspas, mas fazendo o Evangelho em outro lugar. E aquela Copa do Mundo de missionários, vamos espalhar o Evangelho, mas vamos começar com uma reunião. E agora eu quero que vocês leiam comigo Atos 9, do 26 ao 27. Atos 9, do 26 ao 27. E vamos ler. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e eles contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e como ele, Barnabé, também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Paulo, Saulo, os discípulos tinham medo dele, e era normal. Uma pessoa, no momento, vamos dizer que ela aceitou o cristianismo, se batizou, veio para a igreja, você sabe todo o histórico dela. A pessoa era uma pessoa criminosa, uma pessoa ruim, fez várias coisas horríveis. Você vai deixar ela para as trevas? Mesmo que ela se transformou? Ah, não, cuida lá das criancinhas, fica lá embaixo cuidando das criancinhas, você vai deixar? Esse era o medo dos discípulos. Porque qual é a tática de você destruir um grupo de pessoas? É você destruir os líderes. Ali estavam os discípulos, pessoas que andou do lado de Jesus. Eles eram os líderes do cristianismo. Então, era normal eles terem medo. Pessoas que muitas vezes erraram tanto, erraram. Você, de início, você vai temer essa pessoa. Não, essa pessoa ela pode voltar à origem antiga, ou ela está tramando algo. E esse era o pensamento dos discípulos. Os discípulos se imaginavam, não, ele vai vir, vai analisar toda a nossa tática, porque ele sabe que a gente quer se espalhar pelo mundo, quer viajar, quer pregar o Evangelho para Jesus voltar logo, porque eles estão com saudade. Se eu destruir aqui esses 10 aqui, esses 11, esses 12, esses 100, já era o cristianismo. Como que os outros vão seguir em frente se a liderança deles se foi? Então esse era o pensamento dos discípulos, porque como eu disse, Saulo foi uma pessoa muito ruim. Saulo não foi uma pessoa, vamos dizer assim, um qualquer ruim, ele foi um assassino, foi uma pessoa péssima. Mas Barnabé com aquele olhar, aquele olhar crítico dele, com aquele olhar de pessoas que buscavam dar segunda chance, Barnabé não, Saulo fez a diferença. Aonde Saulo fez, ele fez coisas espetaculares. Vem comigo, me acompanha, vem comigo. E Barnabé chamou. E Paulo foi com ele. E ali uma nova dupla. Interessante, se a gente olhar, tirando a pessoa de Jesus no Novo Testamento, quem foi o grande camisa 10 do Novo Testamento? Foi Paulo. Esse desacreditado, esse que levou o não dos discípulos, esse foi o camisa 10. Paulo escreveu demais. Quantas cartas Paulo escreveu? Naquela época, hoje é difícil escrever com toda a tecnologia, com todo o tempo que tem, mas Paulo escreveu. O desacreditado. Paulo recebeu uma segunda chance. Agora Paulo recebeu uma segunda chance e Barnabé também deu uma segunda chance para uma outra pessoa. Segundo alguns historiadores, diz que essa pessoa foi a primeira pessoa a escrever o Evangelho. Mesmo que na Bíblia a gente não vê o primeiro livro dele, mas ele foi a primeira pessoa. Só que ele foi um fanfarrão. Ele desistiu. Sabe quando você dá uma missão para a pessoa? Hoje você é o responsável das crianças no ano. E por algum motivo, no meio do tempo do ano, a pessoa desiste daquela missão. Talvez por algum problema, alguma depressão, alguma questão familiar, financeira, e a pessoa volta para trás.
E aí, entre aspas, atrapalha todo o projeto da igreja. A igreja está preparada, tem cada pessoa no seu lugar, e de repente aquela pessoa desiste no final por alguma questão. Aqui não vai falar exatamente por que essa pessoa desistiu, mas se imagina, porque a dificuldade de viajar naquela época. Hoje é difícil quando a gente fala, vamos por um bairro aqui do lado, já é difícil. Imagina aquela época, no calor, que as pessoas andavam a pé, roupa, calçado, não tinha esses calçados confortáveis. Então muitas coisas provavelmente levaram essa pessoa a desistir. E eu quero que vocês leiam comigo Atos 15, do 36 ao 40, que a gente vai entender a história de Marcos. Marcos, a primeira pessoa, segundo alguns especialistas, pela cronologia, não pela ordem bíblica, que escreveu a história de Jesus. Essa pessoa que estava também na missão com Barnabé e com Paulo, desacreditado, quando estava caminhando, ele voltou, deixou os dois, recuou. E pode dizer que ele atrapalhou um pouco a missão, ele fanfarrou, como muitos dizem. E agora vamos entender este homem, o que aconteceu aqui, quando Paulo e Barnabé, eles decidiram fazer uma outra missão, voltar aonde eles visitaram, voltar às igrejas de Jerusalém, toda a região. Vamos voltar, vamos ver como que ficou o projeto. Sabe quando você visita aquela igreja? Vamos voltar para ver como que está o negócio lá? Vamos voltar a falar novamente, a reforçar o que a gente disse? Aí Barnabé falou, vou levar Marcos. Qual que foi a reação de Paulo? Paulo que recebeu a segunda chance. A gente vai ver a reação de Paulo quando Barnabé falou, vamos dar a segunda chance para Marcos. Agora ele está bem, vamos levar ele com a gente, vamos reforçar essa equipe. A reação de Paulo, Atos 15, capítulo 15, do 36 ao 40. Atos 15, do 36 ao 40. Vamos ler. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos. Não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre. Enquanto que Paulo agora fez a dupla famosa. Enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem. Depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Paulo brigou com aquela pessoa que deu a segunda chance. Paulo brigou com aquela pessoa que ajudou ele num momento tão difícil que todo mundo desacreditava. Paulo brigou com pessoas maravilhosas, porque os discípulos são pessoas especiais, como todos são, mas os discípulos fizeram tanta diferença. E Barnabé não do lado de Jesus, mas bateu de frente para defender Paulo. E agora Paulo está brigando com Barnabé, porque Barnabé falou, não, vem Marcos com a gente. Paulo, não, ele vai desistir de novo. Barnabé falou, não, vem Marcos com a gente, vem. Eles brigaram, e a briga foi feia. A briga foi tão feia que Paulo foi para um lado, escolheu Silas. Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro lado. Um detalhe aqui, uma observação: Marcos era primo de Barnabé, e Barnabé não esqueceu de Marcos, e trouxe ele consigo e foram fazer a missão. E Barnabé, aquele que deu a chance para Paulo, agora dá chance para Marcos, a segunda chance. E a briga foi feia. A gente, às vezes na vida, a gente tem a nossa segunda chance, e muitas vezes a gente comete erro. E como provar que a gente mudou? Aqui a história de Saulo mostra que foi 3 anos
Ele trabalhou, pregou ousadamente o nome de Cristo, e mesmo assim as pessoas não acreditaram. Quando a gente muda, mesmo que as pessoas não acreditem em você, Deus em algum momento pode lhe dar uma oportunidade. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Porque você pode passar anos desacreditado. E quando chegar essa oportunidade, você tem que estar preparado. Porque Saulo se preparou os 3 anos. Ele não ficou parado. Ele não ficou em outro lugar lá para as Arábias parado. Ele trabalhou. Ele pregou ousadamente. Mas agora, nesse momento, você pode perguntar: eu quero a segunda chance. Eu quero, mas as pessoas não acreditam em mim. Essa oportunidade não chegou. Se nessa terra você não tiver a oportunidade de mostrar que você não mudou, uma coisa é certa: você vai ter, de qualquer forma, a vida eterna. Porque esse é o principal. Se o ser humano não te dar uma oportunidade de mostrar que você mudou, não te dar uma oportunidade de deixar você com as criancinhas, Deus vai te dar a oportunidade de ter a vida eterna. Mas isso é dia após dia. É dia após dia. Não é falar que eu mudei e esperar que todo mundo vai te abraçar. Não funciona assim. É às vezes, ou quase sempre, difícil. É complicado. Saulo sofreu para ter a sua segunda chance. Marcos também sofreu para ter a sua segunda chance. Sofreu tanto que a gente viu aqui uma briga feia, briga de pessoas, pode ser santificadas, cheias do Espírito Santo. Então, eu falo para vocês que a gente tem que ser um Barnabé. Tem que ser pessoas que ajudam o próximo. Tem que ser pessoas de bons conselhos. Tem pessoas que colocam pessoas em boa direção. Eu faço uma pergunta agora para vocês, que é bem interessante. Tem a questão de a gente sempre querer o bem do próximo, sempre querer ajudar o próximo. Você já parou para pensar a pessoa que te ajudou a te colocar no trabalho que está hoje? Que você está hoje? Você já parou para pensar aquele professor que te ajudou tanto? Você já parou para pensar aquela pessoa que te colocou em um cargo da igreja, quando muitas vezes ninguém acreditava em você? Já parou para pensar a primeira pessoa que te chamou para vir aqui na frente? Você não sabia nem falar, gaguejava, tremia. Já parou para pensar? Já parou para pensar a primeira pessoa que te deu um estudo bíblico? Uma pessoa que te deu um conselho e hoje você se tornou um grande empresário ou um grande empreendedor porque aquela pessoa te deu aquela dica. Vocês já pararam para pensar? É interessante isso. Eu lembro de algumas coisas da primeira pessoa, por exemplo, que me chamou para subir a primeira vez no púlpito para louvar. E como eu disse, eu não sei cantar. Mas era só subir e louvar com um monte de pessoas. Eu falei, mas eu não sou merecedor nem de estar do lado dessas pessoas louvando, nem de fingir que está abrindo a boca. Eu não sou merecedor. Quem sou eu? Então, é interessante. Para pensar, a primeira pessoa que te colocou como anciã, a primeira pessoa que colocou como líderes de jovens, a primeira pessoa que colocou você, que pensou em você, ele é um ótimo diácono, ele é um ótimo sonoplasta. Interessante isso. São pessoas que olham para pessoas com um olhar assim, de carinho, de amor, que dá segunda chance para as pessoas. Tem uma história bem interessante que é da Ipromove. Quem viu aqui já ouviu falar da história da Ipromove? Que é uma empresa que vende vende roupas do Caleb, vende roupas para a igreja, vende uniformes. É uma empresa bem famosa. Ela trabalha bem no ramo assim, do cristianismo. E eles estavam, o casal, né, que são os empresários, estavam num momento muito difícil, momentos de dívida, e eles tiveram uma ideia, porque eles são adventistas, e onde eles foram? Eles foram vender bonequinho na escola, no colégio. E chegaram lá, aí um colégio sempre bem estruturado, foram vender, vamos vender bonequinhos, porque eles dão para as mães de presente, né? Vamos aproveitar da mesma igreja. E eles chegaram lá e foram vender os bonequinhos. O que a diretora falou para eles? Não tem como vender o bonequinho, porque a gente já se programou o ano todo. Não tem como eu colocar toda a nossa programação, o presente que já foi comprado, para vender os bonequinhos de vocês. A gente já tem o nosso planejamento. Mas eu tenho uma ideia para vocês. Eu tenho uma ideia. Por que vocês não vendem sandálias? Sandálias personalizadas. Faça isso.
E aí eles ficaram pensando. De um não, a diretora deu um não para eles, agora está dando uma ideia. Às vezes só de você desejar, muitas vezes você não consegue fazer alguma coisa para a pessoa, mas só de você desejar o bem para a pessoa, dar dicas, dar conselhos, já faz toda a diferença. Essa diretora falou um não para eles. Ó, não vou comprar, mas eu tenho uma dica, uma opinião, vocês aceitam? Vende chinelos personalizados, vai dar certo. E eles foram fabricar chinelos. Só que aí vem a dificuldade, não é só lá em fabricar. Eles tinham dificuldade para furar o chinelo, porque eram vários chinelos. Aí eles foram correr atrás de um torneiro mecânico e foram fazendo. E foi dando certo, foi. Aquela dica daquela diretora, pensando no bem do próximo, deu certo. E aí ficou 4 anos vendendo chinelos. E aí veio uma outra pessoa, falou, faz umas 100 camisas para mim. 100 camisas? Como que a gente vai fazer 100 camisas? E eles começaram a estudar, trabalhar, correr atrás. E fizeram essas 100 camisas. E a empresa cresceu de uma tal forma. Eles, sabe, daquela ideia do chinelo, daquela oportunidade da camisa, de pessoas pensando no bem, de pessoas dando oportunidade, a empresa cresceu. Cresceu tanto que aí veio a pandemia. E na pandemia eles sobreviveram até bem, fizeram máscaras, ajudaram outras pessoas. Eles passaram a dar cursos para as pessoas empreender, passaram a fazer lives, passaram a trazer várias pessoas de uma forma de franquia com eles. E eles, estruturados que estavam, passaram a ajudar o próximo. Então, muitas vezes você não pode não conseguir dar um alimento, pode às vezes não conseguir dar uma opinião, mas alguma coisa você consegue fazer para o próximo. Alguma coisa. Olhando a história abaixo de Deus, claro, porque Deus sempre tem uns planos. Se esse plano não for esse, vai ser um outro. Mas eu olho a história de Barnabé. Será que seria Paulo que a gente conhece hoje? Será que teria Marcos, aquele que escreveu o Evangelho, aquele que escreveu a história de Cristo? Será? Olha Barnabé, olha que história interessante. Barnabé simplesmente pegou aquele desacreditado e Paulo hoje, como a gente vê na palavra, fez toda a diferença. Paulo ele escreveu 13 cartas. É muita coisa para um homem daquela época. Se você pegar até poucos tempos atrás, muitas pessoas, vamos dizer assim, não sabiam nem ler, nem escrever. Até hoje tem pessoas que não conseguem. Imagine naquela época. E Paulo ali escreveu as 13 cartas. Aquele homem desacreditado, aquele homem ruim. E Marcos, uns podem chamar de covarde, outros podem chamar de fanfarrão. Pode dar muitos nomes para Marcos. Aquele que desistiu na missão. Como é chato quando você está em um projeto e a pessoa desiste e a gente julga. Ali Marcos. Aí Marcos, esse que desistiu, foi o que escreveu o Evangelho. Não foi. Poucas pessoas escreveu o Evangelho. Poucas pessoas escreveu a história de Cristo. Olha que prazer escrever a história de Cristo. Você está no Evangelho e fala, eu escrevi a história de Cristo. Cristo me inspirou. O Espírito Santo me inspirou, me escolheu entre tantos. O covarde escreveu a história de Cristo. Que interessante. Aquele que era a palavra é difícil até de falar aqui, o assassino, virou o maior de todos no Novo Testamento, com exceção de Cristo. Se a gente for olhar assim por números, Paulo e Marcos receberam a segunda chance. Barnabé, ele sempre se alegrava com o sucesso das igrejas. A história conta que Barnabé, ele visitava as outras igrejas para fazer supervisão, ele se alegrava, ele estava no canto, ele viu o sucesso da outra igreja, ele se alegrava. Vamos se alegrar com a felicidade do outro. Tem uma coisa que até eu não ia falar, mas veio assim no coração, que muitas vezes a gente conhece um amigo dessa forma. Quando a gente está na miséria, quando a gente está sofrendo, quando tem doenças, a maioria das pessoas fica com compaixão. Vamos visitar aquela pessoa que está acamada,
vamos fazer isso, isso, isso. Até o seu inimigo te visita. Mas você já parou para pensar que quando o irmão chega, irmã ou amigo, hoje eu estou recebendo bem, a minha empresa cresceu, você acredita? Consegui comprar o meu carro do ano? Comprei aquela bela casa, tá tudo dando certo. E aí a pessoa olha para o outro e fala, nossa, você está metido, você está insuportável, você está se achando demais, sabe? E a gente muitas vezes descobre o amigo quando ele comemora a sua felicidade, não quando ele fala, você está metido, você está chato, você está insuportável, porque isso muitas vezes que acontece. Hoje eu recebi um milagre, Deus está fazendo diferença na minha vida. Aí você fala, nossa, é só na sua vida que Ele está fazendo diferença, você está chato demais, menos. Vamos se alegrar com a alegria do próximo. Eu quero falar agora sobre aquela briga que teve lá no início. A gente viu que Paulo brigou com Marcos e também brigou com Barnabé. E agora a gente fica imaginando, será que eles continuaram naquela desavença toda? Será que Paulo falou, não quero nem saber de Marcos, que ele desistiu, me deixou na mão, eu já era um homem desacreditado, e aí eu tinha uma grande missão, eu trabalhei árduo lá nas Arábias, fazendo 3 anos de missão, aí fui para Jerusalém, levei um monte de não, e agora eu vou na missão, precisando de ajuda, aí Marcos vai e desiste. Marcos vai e recua. E será que eles ficaram brigados? Porque aí depois de um tempo a gente vê que Paulo foi o cara. Paulo fez toda a diferença. Então Paulo provavelmente agora ia ficar se achando, porque Paulo escreveu demais. Paulo era o cara que viajava. O Paulo não tinha avião naquela época, mas viajou mais do que pessoas que andam de avião hoje em dia. Viajou mais do que pessoas que têm carro. Viajou mais do que pessoas que têm dinheiro muitas vezes, porque Paulo fez muita viagem. Como será que Paulo reagiu depois desse tempo todo, depois desse sucesso, vamos dizer assim, de Paulo com Marcos? Será que ele continua brigado? Porque ele deve ter falado, não, vou fazer minha missão, mas Marcos, deixa ele no canto de lá e eu no canto de cá. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Filemão 1:24. Filemão 1:24. Filemão 1:24. Vamos ler. E, Paulo escrevendo na sua carta de Filemão. E Marcos, e Aristarcos, demais, e Lucas, e meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Por que Marcos está enviando? Por que Paulo está enviando saudações a Marcos? Eles não eram obrigados? Agora ele faz questão de mandar saudações para Marcos. E tem mais. Paulo ainda fala mais de Marcos. Aquele que eles brigaram, aqueles que eles discutiram. Agora vamos ler uma outra passagem. Tem mais passagem de Paulo falando bem de Marcos. 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Aqui a gente vai ler uma história que Paulo, o cara, estava pedindo ajuda. Ele precisava de ajuda, porque fazer a missão sozinho não é fácil. Vamos pedir ajuda, vamos aceitar o próximo, vamos fazer em conjunto, que é mais força. E Paulo queria ajuda. Paulo chamou algumas pessoas para ajudar. E ele chamou a pessoa que ele brigou lá no passado, a pessoa que eles se separaram lá no passado, chamou não para dar um abraço assim, mas chamou para ajudar no trabalho. Aquela pessoa que desistiu, agora ele vai chamar para ajudar no trabalho. Vamos ler, somente Lucas está comigo, vamos dizer assim. Procure Marcos e trago com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Olha aqui, Paulo já tinha Lucas,
Eu tinha um pessoal bem bacana, né? Pode dizer, pessoas qualificadas tecnicamente. O Lucas, doutor. Aí não, ele queria mais ajuda. Ele queria ajuda de quem? De Marcos. É que mostra que eles fizeram as pazes. Interessante isso. E o que eu deixo para vocês hoje é: qual é o seu nome? Eu vou mais a fundo. Qual é o seu apelido para Deus? Talvez se você não entender qual é o seu nome, qual é o seu apelido para Deus? Deus, neste momento, está olhando para você e está... ele tem este apelido para mim. Tem este nome para mim. Qual é o seu nome? Qual é o nome que Deus está lhe dando pela pessoa que você é? Fico pensando muito, porque às vezes eu me sinto assim tão covarde, sabe? De ter ações, de ter atitudes. Às vezes eu fico recuado, às vezes o silêncio predomina em mim. E aí eu fico pensando, que nome que Deus está me dando neste momento? O que eu significo para Deus nesse momento? Todos nós somos pecadores, mas Deus lhe dá um nome. Deus está um significado para você, e as pessoas também lhe dão significado. As pessoas da igreja também lhe dão significado. Os seus amigos lhe dão significado. As pessoas do seu trabalho também lhe dão significado. Então o que eu deixo para vocês é: qual é o seu nome hoje? Qual é o seu nome hoje? Neste momento, convido a Jaque para fazer uma mensagem musical, e depois a gente encerrar com uma oração. Novo
vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abre os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha nos guiar, venha nos ajudar, que nós, como seres humanos, pecadores, que Ele venha nos instruir para que nós temos um bom nome ao olhar de Deus. É o que eu lhe peço e também lhe agradeço por tudo, no seu santo nome. Amém. Amém.